Olá, tudo bem? Estamos agora no final do continente africano. Vamos falar da África do Sul. A África do Sul, ela está na área meridional, ou seja, está na parte sul da África. Em cima é setentrional, embaixo meridional, certo? E exatamente ali que ela está. Vamos lá. Este país, ele é cheio de diversidade, tanto na biodiversidade, quando se fala em vegetação e animais, né, a fauna e a flora, mas também de seres humanos. Aqui uma mistura de mestiço, de branco, de negro e de asiáticos, né? Tem uma imensa mistura. 77% são de negros, tá? As mulheres vivem mais que os homens, apesar de ser pouco, 45 anos, e os homens 44. Por quê? Os homens, eles estão mais à frente dos conflitos que eles vivem lá. Aqui está mostrando que, além das dificuldades físicas, né, de saúde, como a gente já viu na África subsaariana, está mostrando também aqui as dificuldades do saneamento básico. É por isso que muitos morrem muito mais cedo, inclusive. Só de analfabetos, é em torno de 7 milhões de habitantes. É muito, né? Aqui nós temos a economia. Como está numa área tropical, este país, ele tem uma diversidade na economia. Frutas, né, grãos, a indústria, ela foca principalmente na siderúrgica, ou seja, na transformação de alguns metais como ferro. Quando fala setores químicos, você pensa assim, produção de, pode ser fertilizante, pode ser na área da medicina, né, farmacêutica, e produtos também que possa atender as escolas, hospitais, bancos, etc. Aqui está mostrando já o que eu disse anteriormente, né? O desempenho da população, a cada 1.000 habitantes, 40 morre cedo, quando criança ainda. Está mostrando o dado do IDH, que subiu, mas em 2010 caiu. Por que caiu? Porque havia crise econômica e conflitos políticos dentro desse país. Aqui está mostrando que houve o apartheid. O que é isso, professora? É o nome dado quando fizeram a segregação racial. Mas o que é a segregação racial? É a separação negros, brancos. Brancos, negros. Não podiam se misturar em hipótese nenhuma, certo? Eles ficaram assim por muitos anos, sendo castigados se houvesse um contato entre as duas etnias, né, branca. Eles não tinham direito, em hipótese nenhuma, a votar, ou seja, politicamente e nem economicamente. Aqui a gente tem algumas regras que mostram casamento entre branco e negro, nem pensar. Você ter o direito de ir e vir em qualquer lugar, nem pensar. Você ter o direito de ter terras com boa fertilidade, também nem pensar. Se eles tinham um pedaço de terra, aquelas terras menos férteis possíveis. Tudo que era menosprezado pelos brancos, iam para o negro, tá? Nelson Mandela, ele foi um dos ativistas, ou seja, pessoas que não admitiam essa diferença racial. Eu tenho o mesmo direito que você tem o mesmo direito que eu. Ele pensava assim, não é porque eu sou branca que eu tenho direito maior que o negro. Ele não admitia em hipótese nenhuma isso. E ele lutou por isso até que ele foi preso. Ele foi preso em 62 e foi dito o seguinte, depois de 5 anos você vai ter sentenciado prisão perpétua. O que é uma prisão perpétua? Eternamente. Você nunca mais sai de lá, a não ser que seja morto. Mas ele saiu, em 1990 ele foi liberto, e em 94 ele tornou-se o primeiro presidente negro da África do Sul.
Infelizmente foi pouco tempo, em 95 ele já passou o cargo para outra pessoa. E ele morreu alguns anos atrás, se não me engano, 2013, 2015, 2013, com 95 anos. Deus criou vidas e não raças, né? Preconceito nem pensar. Ele até hoje, antes de morrer, ele já recebeu, né, o prêmio Nobel da Paz, demonstrando que ele tinha respeito tanto ao branco quanto ao negro. Ele não queria, em hipótese nenhuma, discriminar o branco. Não, todos tinham o mesmo direito. Por isso que ele recebeu um prêmio da paz. Ainda existem conflitos nesse lugar? Existe. Porque os colonizadores deixaram várias etnias, a gente chama de falar tribo, né? Etnias ainda dentro do mesmo território. Todos têm os mesmos costumes? Não. A região brasileira, todas as regiões têm os mesmos costumes? Não. Nós somos um país, né? Aqui também é um país, a África do Sul. Mas mesmo assim, cada região tem costumes diferentes. E nem sempre eles admitem, dependendo, aqui, num determinado local, aqui na África do Sul, tem várias culturas misturadas. Aí que é o problema. Pesquisadores, cientistas, eles dizem, a África do Sul, a África no geral, é como se fosse uma colcha de retalhos. O que significa isso? Eu pego um pedacinho de uma cor daqui, um pedacinho de uma cor ali, outro pedacinho daqui e vou juntando. A mesma coisa aconteceu. Uma tribo Tuts, Hutu, Borrã e vai juntando, certo? E não respeitou os limites que nós já falamos, que são as fronteiras. A África do Sul, ela possui 3 capitais. Essa é a capital, a Petróleo, a capital, aonde o presidente fica. Vamos conferir mesmo, fica exatamente, ó. Onde é a sede do presidente, exatamente. Cabo Verde, onde ficam os legislativos, ou seja, deputados, vereadores, senadores. E a sede judiciária, que tem a ver com a justiça, já fica também em outra cidade. E Joanesburgo, que é uma das maiores cidades da África do Sul, que deveria ser uma capital, ou uma delas, não é. Tá? Por quê? Não se sabe. Ó, como havia muitos conflitos, mesmo na África do Sul, Lesoto, ele ficou um país independente dentro de outro país. Por quê? Quando havia conflitos aqui, o que acontece com o povo que estava aqui? Eles, politicamente, eles eram mais fortes que os demais. Então, quem estava no seu grupo, tinha a mesma cultura, no seu grupo específico, político, eles conseguiram independência de Lesoto. Então, ficou ali dentro mesmo. Bons estudos. Enquanto a cor for mais importante que o brilho dos seus olhos, sempre haverá guerra. Que tal se nós respeitarmos o outro? Independente da cor, da opção sexual, a gente precisa aprender a respeitar. Um grande beijo e até a próxima aula.